E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em nossas vidas. Mais uma vez estamos continuando a nossa escola bíblica dominical, estudando as doutrinas bíblicas que nos trazem princípios para as nossas vidas. E hoje temos um tema também crucial na vida dos cristãos. O tema de nosso estudo de hoje é o batismo. O que seria batismo? Por que nós cristãos nos batizamos? Por que algumas igrejas não aceitam o batismo de crianças e somente de pessoas adultas? Por que a necessidade de todo cristão ser batizado nas águas? Vamos tentar responder essas perguntas na escola bíblica de hoje. O texto básico se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, que fala assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem disse isso foi Jesus ao ser levado aos céus. O Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, deixou orientações bem claras sobre a sua vontade, sobre as suas últimas vontades. Ele ordenou a seus seguidores que fizessem novos discípulos e que os mesmos fossem batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e que também fossem integrados nos seus ensinamentos e sempre contando com a sua presença. Ele fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim, irmãos, o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo para cada discípulo. Não é apenas eu me batizo quando eu quero, quando eu posso, quando eu me achar maduro, quando eu já compreender as coisas. Não, irmãos. Ele dá uma ordenança que todo aquele que crê se batize e que nós batizemos outros discípulos, façamos novos discípulos. Mas qual o significado real da palavra batismo? Porque as religiões fazem batismo de forma diferente. Alguns fazem derramando água na cabeça da criança, outros fazem salpicando a água, outros colocando em piscinas, em batistérios e imergindo. Afinal, o que significa a palavra batismo? O dicionário Lexicon nos diz algumas características, algum significado da palavra batismo. Ele fala que o batismo é cerimônia cristã em que uma pessoa é purificada com água benta e torna-se membro de uma igreja. Também é iniciação e admissão em qualquer religião. É ação ou resultado de dar nome a uma pessoa ou coisa. É uma cerimônia de lançamento de navio, avião ou qualquer outra coisa, irmãos. O batismo, na língua portuguesa, tem uma vertente muito grande. Até os navios são batizados, até os aviões, até um prédio ou uma ponte é batizada com o nome. Mas o que é realmente o batismo na concepção cristã? A palavra usada no Novo Testamento é de origem grega, irmãos. Baptismo, ou transliterado batismo, significa mergulhar, imergir, submergir algo ou alguém. Está lá no léxico do Novo Testamento, de Gingrich e Dunker. É o léxico usado no Seminário Teológico Batista no Nordeste. No grego, irmãos, batismo é imersão, é afundar algo ou alguém na água, de tal forma que a água o cubra totalmente. Na gíria, irmão, seria dar um caldo. Quando a gente é mais jovem, a gente brincava na praia, nós brincávamos na praia, e uma das brincadeiras era afundar o outro, né? Dar um caldo no outro, mergulhar o outro na água, para que ele
se sentisse um pouco sufocado, vamos dizer assim, mas apenas em brincadeira. Então, o batismo, o significado do batismo, irmãos, é apenas mergulhar. É um mergulho, é uma imersão, é submergir. No Novo Testamento, irmãos, o primeiro personagem bíblico a praticar o batismo é João Batista. O texto lá em Mateus capítulo 3 fala que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então saíam a ter com eles Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mateus 3, versículo 1, 2, 5 e 6. Esse é o João que aparece no Jordão batizando, o primeiro personagem bíblico. O batismo de João, irmãos, tinha certas características que o diferenciava de outros batismos. Porque João não foi o primeiro a batizar, vamos dizer assim. Porque antes deles vieram outras religiões, outros pseudos messias, outros religiosos que também batizavam. Mas o batismo de João, ele é um batismo que está intimamente ligado com Jesus, porque ele anuncia a vinda do Messias, a vinda do Cristo. E o batismo de João tinha algumas características básicas. A primeira característica do batismo de João, irmãos, era o arrependimento. João só batizava pessoas arrependidas, que compreendiam o peso dos seus pecados, largavam os pecados e estavam arrependidas. Marcos capítulo 1, versículo 4. Apareceu João no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Lucas capítulo 3, versículo 3. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. João Batista pregava o batismo, a imersão para o arrependimento. Segunda característica do batismo de João era a confissão. As pessoas iam arrependidas e ali confessavam seus pecados. Ao se arrependerem, os batizandos confessavam seus pecados. Confessar é assumir o erro publicamente. Lá em Marcos 1,5 fala: e saíam a ter ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Irmãos, João Batista bate de frente com os religiosos, com os fariseus, com os escribas, porque muitos iam ter com eles e pediam para que ele os batizasse, mas não tinham arrependimento e nem confessavam seus pecados. João Batista fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Apresentai, pois, motivos dignos de arrependimento. Só que eles não se arrependiam e João não os batizava. Arrependimento, confissão. Mas além do arrependimento e da confissão, o batismo de João, ele também visava anunciar um novo batismo. João anunciava que viria alguém depois dele que batizaria não com água, mas batizaria pelo Espírito Santo de Deus. João Batista era um anunciador da vinda de Jesus Cristo. O seu batismo era de anúncio. Marcos 1, 7 e 8. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João Batista fazia questão de ensinar a vinda do Messias. E o batismo dele servia também como escola, como um início do ensino do próprio Jesus Cristo. E foi num desses batismos, irmãos, que surgiu Jesus
e pede a João para ser batizado. Mateus 3, 13 e 14. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu venha a mim? João se deparou com uma dúvida cruel, irmãos. Por que o Filho de Deus queria ser batizado, se o batismo realizado por ele era batismo de arrependimento e Jesus não tinha pecado? Por que Jesus deveria ser batizado se não tinha pecado? Essa é a questão. Não tinha pecado, e não tendo pecado, não tinha motivo para arrependimento, já que o batismo de João era batismo de arrependimento, de confissão. Mas alguns motivos Jesus alega a João Batista. O primeiro motivo, irmãos, é a obediência. Jesus se batizava por obediência, Mateus 3,15. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. O batismo, irmãos, em primeiro lugar, é um ato de obediência. Não é porque eu me acho preparado, não é porque eu acho tempo, não é porque eu quero entrar na igreja, mas o batismo é uma obediência. E Jesus, como o servo fiel, ele queria cumprir com toda a obediência a vontade de Deus. E ele fala a João: não, olhe, deixe, porque eu tenho que cumprir, que obedecer toda a justiça de Deus. O segundo motivo, porque Jesus se batizou, irmãos, é para que se cumprisse as Escrituras. Mateus 3,15. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Quando Jesus fala toda a justiça, irmãos, ele quer falar do que dizia as profecias e a lei de Deus. Ele fala: olha, eu estou me batizando para que se cumpra o que está escrito. Para que se diga lá que eu cumpri tudo aquilo que me foi exigido. Jesus é circuncidado no terceiro dia, Jesus cumpre todas as leis judaicas, e Jesus também cumpre a lei do batismo, cumpre a vontade do batismo, porque Deus manda João Batista batizar todo aquele que fosse servo de Deus. E Jesus era o servo dos servos. Então ele dizia: olha, eu estou cumprindo toda a justiça de Deus. Cumprimento das Escrituras. E o último motivo, irmãos, era porque Jesus veio para nos dar exemplo, irmãos. João 13,15, Jesus fala assim quando ele faz a lavagem dos pés dos discípulos. Ele fala assim: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ao se batizar, Jesus demonstra que se ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Filho de Deus, ele se submeteu ao batismo, mesmo não tendo pecado. Não há motivo para você não querer ser batizado também. Imagine se Jesus não se batizasse. Alguém poderia dizer: não, eu não me batizarei porque Jesus mandou, mas não fez. Tudo que Jesus fazia, irmãos, tinha por um fim de ensinar, quer por palavras, quer por exemplos aos seus discípulos. E ele foi aquele que se batizou para que seus discípulos também se batizassem. E para que todo aquele que segue a Jesus diga assim: não, olha, eu faço o que o mestre fez. Eu batizo, eu me batizo também. Então esse é o exemplo de Jesus, irmãos. Obediência, cumprimento das Escrituras e exemplo próprio. Jesus se batizou. Você já se batizou também? Depois de ser batizado, irmão, Jesus ele vive mais 3 anos, ensinando, curando, fazendo maravilhas. E quando ele é levado aos céus, ele deixa o mandamento do batismo. Mas qual o significado do batismo cristão, do batismo atual? Paulo, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 3 a 5, ele fala o seguinte: ou porventura ignoreis que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
o apóstolo Paulo, ao escrever os Romanos, interpreta o significado do batismo usando algumas expressões. Ele usa a expressão batizados, sepultados, unidos a Cristo na semelhança da sua morte. Assim, irmãos, o batismo cristão, ele simboliza o sepultamento do velho homem na imersão, no afundamento, e a ressurreição do novo homem remido por Cristo na emersão, quando o homem vem à tona. Como nós não podemos ser enterrados em terra, na terra, e depois desenterrados depois de algum tempo, então Jesus e João Batista, eles usam o simbolismo do sepultamento como se fosse na água. Submergimos, somos enterrados na água e depois somos emergidos como se estivéssemos ressuscitados. Então, o testemunho de que nós morremos para a vida mundana e ressuscitamos para uma vida espiritual em Cristo Jesus. Mas uma coisa, irmãos, que tem trazido divergência no meio cristão é qual a forma correta de batismo. Irmãos, essa dúvida traz porque com o passar dos anos, a igreja cristã foi invadida com vários desvios de conduta, o que nós chamamos de heresias. Heresias profundas. Não cabe a mim entrar nas heresias no estudo de hoje, mas uma dessas heresias foi no batismo, irmão. Foi inserido o batismo de crianças, foi inserido batismo sem conversão, batismo por aspersão, batismo por efusão. Irmãos, como vimos no início, a palavra batismo significa mergulho, imersão. E ninguém mergulha numa pia ou fica imerso derramando água sobre a cabeça. Então, irmãos, a forma correta do batismo é a imersão. Porque na imersão nós demonstramos o enterro, vamos dizer assim, do crente para o mundo e a sua ressurreição para a vida eterna. Alguns textos do Novo Testamento comprovam que o batismo, que os cristãos primitivos, que Jesus batizava na água. Lá em Mateus 3,16 fala assim: batizado Jesus, saiu da água, e eis que se lhe abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Irmãos, por que Jesus saiu da água? Porque ele estava dentro da água, no Rio Jordão, dentro do Rio Jordão. Ninguém sai da água numa pia. Ninguém sai da água porque alguém aspergiu água sobre ele. Então, logo, Jesus ele estava dentro do rio, dentro da água. Lá também em Atos, capítulo 8, versículo 38, fala do batismo do eunuco feito por Felipe, e fala assim: então mandou parar o carro e ambos desceram à água, e Felipe batizou o eunuco. Irmãos, Felipe é movido pelo Espírito Santo ao encontro de um homem etíope, eunuco da rainha de Candace, e lá ele prega o evangelho ao eunuco, o eunuco se converte, e no meio do caminho ele fala assim: olha, ali tem água, o que me impede de ser batizado? Irmão, se o batismo fosse feito por derramamento, na própria carruagem do eunuco, Filipe teria tirado um cantil de água, que sempre o viajante levava cantil de água, e ele sendo oficial da rainha, deveria ter água na sua carruagem. E simplesmente não precisava nem parar a carruagem. Bota a cabeça para fora e derramaria água na cabeça do eunuco que estaria batizado. Mas foi preciso que eles parassem e que eles achassem um lugar onde houvesse água para eles descerem. Vemos que aqueles que se batizam buscam um lugar com água abundante. Se fosse apenas para derramar água, não precisaria nem entrar na água e muito menos sair. Agora que entendemos qual a verdadeira forma do batismo, nós precisamos compreender agora quais os requisitos para uma pessoa ser batizada. Isso porque, irmãos, assim como entraram erros, heresias na forma de se batizar,
também surgiram erros nos requisitos para o batismo, irmãos. Na época das cruzadas, a chamada Guerra Santa, feita pela Igreja Católica Romana, para evangelizar os mouros e os bárbaros, foi criado uma legião de soldados, chamados de cruzados, que eles iriam até esses povos e conquistariam através da espada para Cristo. Nas cruzadas, irmãos, as pessoas eram forçadas a aderirem à religião cristã e obrigadas a se batizarem. Podia-se dizer assim, ou você é batizado ou morre. Qual seria a sua escolha? Irmãos, a cruzada, ela converteu, entre aspas, muitas pessoas para Cristo, mas a maioria se convertia por medo, mas continuava dentro de suas casas as práticas da sua religião. A religião celta mesmo demorou muitos anos, mesmo dizendo que o país deles era cristão, mas nos bosques, nas casas, ainda faziam os seus trabalhos para a sua religião celta, adorando a Mãe Terra, Gaia e outras coisas mais. Também, irmãos, depois da igreja ser institucionalizada por Constantino, participar do clero, irmãos, se tornou uma coisa de status. Dava status ter algum filho ou filha sendo padre, sendo freira. Toda a família enviava um filho para os seminários ou conventos, mesmo que eles não fossem vocacionados ou muitas vezes convertidos. E muitos eram batizados. Apenas para quê? Para que sua família tivesse o status de ter alguém na igreja e também alguém na administração política do país. Porque a Igreja Católica era que regia os reis e os países, irmãos. Era chamada a Idade das Trevas. Pessoas batizadas, mas não convertidas. Mas, irmãos, voltando ao que é necessário para o batismo, vemos aqui alguns requisitos. Primeiro requisito, irmãos, é conhecer a Jesus. Quando Filipe encontra com o eunuco da rainha de Candace, a primeira coisa que Filipe faz é explicar para ele e ensinar quem é Jesus. Quem é Jesus como Salvador do mundo, como Senhor dos Senhores. Atos capítulo 8, versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Por isso que as igrejas batistas têm a classe de novo decididos para ensinar ao novo decidido quem é Jesus. E também nos cultos, nas mensagens, nós pregamos a Jesus, para que as pessoas conheçam a Ele e venham se converter. O eunuco precisou ouvir de Jesus, conhecê-lo e entender. Por isso, irmãos, é errado batizar crianças, pois as crianças não têm entendimento. Ela tem um entendimento raso, mas não consegue entender o que é realmente estar se entregando a Jesus. Tanto é que os apóstolos e o próprio Jesus, Paulo, não batizou crianças. Na narrativa bíblica, nós não temos nenhum caso de batismo de criança, porque elas não conheceram a Jesus e não têm entendimento de quem é Jesus. O segundo requisito, irmãos, é arrependimento dos pecados. Quando Jesus falece e os apóstolos se reúnem, uma grande multidão cerca os apóstolos e Pedro prega ao povo no dia de Pentecostes, depois da ressurreição de Jesus. E muitos deles foram convencidos pelo Espírito Santo e perguntaram a Pedro o que deveriam fazer depois que foram tocados pelo Espírito de Deus. E Pedro responde: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Assim como no batismo de João Batista, irmãos, o batismo cristão, o batismo de Jesus, ele prega um arrependimento dos pecados. Nós conhecemos Jesus, aquilo nos incomoda, nos pesa os nossos pecados e nós temos que ser movidos de arrependimento. Só o que é arrependido é que pode se batizar, porque aquele que continua nos seus pecados, ele ainda está morto nos seus pecados, nos seus delitos. Então nunca vai poder simbolizar que morreu
para o mundo e nasceu. Se ele não nasceu realmente. Então, segunda coisa, é preciso ser uma pessoa arrependida dos pecados. Último requisito para ser batizado, irmãos, é crer em Jesus. As pessoas têm que conhecer Jesus, se arrepender dos pecados e crer nele como Senhor e Salvador da sua vida. Lá em Atos 8, o eunuco assume isso. Disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ali o eunuco, ele confessa Jesus como Filho de Deus e como Senhor da sua vida. E esse é o principal dos requisitos, irmãos. Confessar o Senhor Jesus. Lá em Marcos 16 fala assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado, irmãos. Nós precisamos entender que o que salva não é o batismo. O que salva é crer no Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Mas no batismo você testemunha essa crença em Jesus. Tanto é que uma das perguntas para quem vai ser batizado é se você crê no Senhor Jesus e o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. E quando a pessoa diz sim, ela é batizada. Então é preciso crer para batizar. Nós não batizamos pessoas que não creem em Jesus, porque o batismo é o batismo de Cristo. Concluindo, irmãos, o batismo não salva, tampouco a salvação depende do batismo. O ladrão na cruz, que foi crucificado ao lado de Jesus, ele não teve tempo de ser batizado, mas ele foi salvo, irmãos. Mas o caso dele, irmãos, é uma exceção, porque ele não teve tempo nem de fazer boas obras, e nem de ser batizado, e nem de tomar ceia. Mas mesmo assim Jesus falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Mas aquelas pessoas que não estão presas na cruz, que têm as suas faculdades mentais normais e que podem ser batizados, ele tem que se batizar. Porque o batismo, irmãos, é o testemunho do salvo. Ali que eu testemunho para a minha família, ali que eu testemunho para a sociedade, ali que eu testemunho até para Deus, que eu sou uma nova criatura. Este é o primeiro ato de obediência que Jesus pede aos seus discípulos após o arrependimento. Cabe a cada fiel seguir a ordem e o exemplo do Mestre, que é Cristo. Atos 2,38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus, somos selados com o Espírito Santo. Mas Pedro fala: olhe, se batize, para que também receba o dom do Espírito Santo, porque o obediente recebe dons também. Nós precisamos ser obedientes a Deus, irmãos. Conheço pessoas que passam ano após ano, diz que aceitou Jesus, passa frequentando a igreja, irmãos, mas não quer se batizar. O que será que há com essas pessoas? Porque o batismo aflige tanto algumas pessoas que elas não querem se batizar. Eu acho, irmãos, que algumas pessoas continuam com seus pecados e querem continuar com eles. E outras não querem assumir um compromisso real com o Senhor Jesus. E acham assim: se eu me batizar, eu vou ter que tomar jeito. Se eu me batizar, eu vou ter que largar meu pecado. Se eu me batizar, eu vou ter que dizimar na igreja. Mas tudo isso, irmãos, Deus exige, não é somente de quem se batizou, mas Deus exige de todo homem. Todo homem deveria ser fiel a Deus, deveria ser justo, deveria evitar pecar, deveria dizimar, porque o dízimo é para todos, deveria buscar a Deus, mesmo sem se batizar. Mas algumas pessoas acham que batizando estão assumindo um compromisso. E estão realmente. Mas o principal motivo é obediência.
Eu me batizo porque o Senhor Jesus ordenou. Um pensamento. O batismo é o retrato vivo do que se passou no coração e na vida de todo convertido. O batismo, irmãos, ele simboliza o que já aconteceu na nossa vida, na vida de quem aceitou a Jesus, que morreu para o mundo e que está agora ressuscitado e vivendo para Cristo. O que está te impedindo de ser batizado, meu irmão? Eu sei que para alguns que já têm anos de batizados, já têm anos de crente, essa lição é simples e rasa, que não é novidade para você. Mas existem muitos irmãos que estão lutando contra a sua carne, contra a cultura, contra doutrinas, contra as coisas que seus familiares ensinam para se batizar, irmãos. Muitos não querem ser batizados, ser levados às águas. E nós, como servos do Senhor, devemos ensinar a doutrina do batismo e incentivar as pessoas da nossa igreja a também serem batizados. Porque aquele que se batiza é obediente e segue os passos de Jesus. Que o Senhor venha nos abençoar a cada dia e nos dar entendimento. Vamos orar? Amado Deus e bendito Pai, agradecemos a Ti, Senhor, mais uma vez pela Tua rica palavra, Senhor. Que aqueles que ouviram essa escola bíblica dominical, que venham a compreender a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Principalmente colocar em prática e ensinar a outras pessoas, para que possamos ser uma igreja que obedece à sua vontade. Nos dá um resto de domingo na tua presença e nos abençoa e protege, em nome do nome santo de Jesus. Amém. E glória a Deus.